Oi, tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao nosso último tema, que é Elias. Mas agora nós vamos fazer um resumo de todos os temas estudados até hoje. Abraão fez uma aliança com Deus para ter uma grande descendência. Um dos sinais que Deus mandou foi a circuncisão. Passou-se o tempo e nada de Abraão gerar um filho. Quando Abraão já estava de idade avançada, Deus o abençoou com um filho, a quem ele deu o nome de Isaque. Isaque teve 2 filhos, gêmeos. Desde o ventre materno, eles já discutiam, porque, como costume, o primeiro filho herdaria toda a riqueza e também a bênção de Deus. E os dois, como já arengavam, na hora do nascimento houve briga também, mas Esaú se sobressaiu e foi o primeiro filho. Cresceram ainda em disputas, até que um tempo Jacó conseguiu trocar o direito de herança por um prato de comida. Esaú aceitou, porque ainda teria a bênção de Deus. Mas, quando Isaque já estava de idade avançada e cego, Jacó se fingiu de Esaú e roubou a bênção de Deus. Isaque o abençoou, e quando Esaú chegou, aí houve mais discussão. Jacó fugiu. E em terras distantes, Jacó teve bastante sofrimento e também gerou filhos. E decidiu voltar, pedindo perdão ao seu irmão Esaú. Esaú o perdoou. E enfim tiveram unidade. José era um sonhador. Os outros irmãos sentiam inveja dele. Então os irmãos o pegaram e venderam como escravo para o Egito. Lá no Egito, José sofreu bastante como escravo e depois prisioneiro. Mas nunca desistiu de Deus. Deus o abençoou. E ele superou todos os problemas. Depois, acabou desculpando a família e viveram em unidade. Todos no Egito. Moisés. O povo de Israel estava vivendo no Egito. E conforme a bênção de Deus, a descendência ia aumentando. O faraó mandou então matar todos os primogênitos dos israelitas.
Somente um foi salvo, e era o Moisés. Depois que Moisés cresceu, Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Moisés, obedecendo a Deus, realizou prodígios e milagres. Abriu o Mar Vermelho e passou com todo o povo e o salvou. Moisés, em conversa com Deus, Deus lhe ofertou a lei, os 10 mandamentos, para que servisse para orientar o povo. A Arca da Aliança foi Deus quem mandou construir, com todas as dimensões exatas, o tipo da madeira e o revestimento em ouro, também colocando anjos. Na Arca da Aliança, Deus viria conversar com o povo. Era a presença de Deus junto ao povo de Israel. Samuel, um sacerdote. Desde jovem, Deus o escolheu para o serviço. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. Sabe quem era? Saul. Mas Saul pecou. E Deus escolheu outro rei. Agora adivinha quem? Era o rei Davi. Primeiro, Samuel foi escolher o novo rei para ungí-lo. Davi era bastante jovem. E o que aconteceu depois foi que ele enfrentou Golias, um gigante que tripudiava do povo de Israel e tripudiava do Deus de Israel. Davi veio com sua funda e acertou uma pedra em Golias, que caiu, e então ele pôde matá-lo. E todas as pessoas perceberam que a força de Davi vinha do Espírito de Deus, por isso que ele era forte. E ele teve que esperar a morte de Saul para depois se tornar o rei. Davi, ele escreveu salmos de louvores a Deus. Davi também pecava, isso é verdade. Mas ele sabia reconhecer seus erros e pedia perdão de coração. Agora veja que depois, bem depois, o que foi que aconteceu? Jesus, ele nasceu sendo um descendente de Davi. Olha aí a importância dele. Salomão, ele só pediu uma coisa a Deus: sabedoria para poder organizar e guiar o povo de Israel como um juiz perfeito. Deus o abençoou. Quando duas mulheres estavam em contenda, porque as duas haviam tido cada uma um filho, mas um
nasceu morto e o outro vivo. O rei Salomão mandou o soldado repartir a criança ao meio e entregar uma parte para cada uma das mulheres. Uma mulher disse: é isso mesmo, pode partir e acaba com tudo. Mas a outra, ela implorou misericórdia e que não matasse, que podia entregar a criança para outra. O rei Salomão percebeu quem era a mãe verdadeira. Entregou a criança com vida à sua mãe e castigou a outra mulher. O rei Salomão também construiu o templo do Senhor. Grande e majestoso, conforme as orientações que Deus tinha dado desde o Monte Sinai a Moisés. Elias era um profeta da coragem. Obediente a Deus, denunciou os erros do rei, que tinha pecado bastante. Deus protegia Elias. E foi tão forte que ele foi arrebatado de corpo ao céu. Por isso é o sinal dele.